Domingo passado, irmãos, nós principiamos uma série de mensagens no livro do Apocalipse, especificamente nas cartas às igrejas do Apocalipse. Estamos estudando o livro do Apocalipse na escola bíblica dominical, então resolvemos utilizar o mesmo livro da Palavra de Deus para a nossa meditação cada noite. E conduzimos a primeira pregação domingo passado com uma questão básica. Estamos com 98 anos de existência, completados no dia 6 de dezembro passado. Caminhamos para o centenário no dia 6 de dezembro de 2014. Mais do que nunca, nós precisamos responder que tipo de igreja queremos ser. A igreja que somos hoje é fruto daquilo que alguém no passado respondeu a essa pergunta. Estamos colhendo hoje. Agora precisamos pensar esta resposta ou esta indagação para o futuro, porque nós vamos iniciar um novo século. E ao iniciar um novo século, vamos deixar uma igreja para a nossa posteridade. Então, como membro da PIB em Teresina, você sonha que tenhamos que espécie de igreja? Que igreja você sonha que teremos? Se você tivesse que colocar isso numa frase, o seu desejo, o seu sonho para esta igreja, como seria esta frase? Que tipo de igreja você quer? E aí, lógico, você precisa estar comprometido em ser parte da idealização daquilo que você deseja. Você não pode pensar, eu quero uma igreja assim, para que os outros façam com que esse assim seja realidade. Pensando nesta resposta, olhemos para a igreja de Éfeso. A igreja ali era uma igreja doutrinariamente sadia, era uma igreja que sabia o que cria, que combatia os falsos ensinos, combatia os maus. E não só isso, era uma igreja que até colocava à prova aqueles que se diziam líderes. E descobriu que muitos desses eram falsos líderes, falsos apóstolos. Tal a segurança doutrinária daquela igreja. Mas apesar de ser uma igreja doutrinariamente sadia, de saber o que cria, de ter as suas coisas bem definidas, o Senhor, quando mandou João escrever aquela igreja, disse que tinha contra ela uma coisa muito séria. É que ela havia perdido o primeiro amor. Igreja doutrinariamente segura, sadia, mas que ao longo do tempo perdeu a vibração pelo Senhor, pelo Evangelho do Senhor. Uma igreja que no início viu pessoas se convertendo e queimando os seus livros de magia, agora ela não conseguia mais ver isso porque simplesmente esfriou. Esfriou na sua vibração pelo Evangelho, mas também esfriou no seu cuidado, no trato com os irmãos da igreja. Como ela enfatizou tanto a doutrina, ela passou a tratar todo mundo muito mais pelas regras do tipo pode, não pode, do que como irmãos em Cristo Jesus. O Senhor então recomendou àquela igreja que lembrasse onde estava, onde esteve, de onde caiu. O Senhor disse, lembra-te de onde. Você esteve aqui, você começou assim e caiu. E o Senhor disse então, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Volta. Lembra de onde. Arrepende-te e volta. Dando continuidade ao texto, peço que você me acompanhe nos versículos 8 a 11 de Apocalipse 2. Você que nos acompanha pela internet, Bíblia
online.net, livro de Apocalipse, último livro do Novo Testamento. Você que está aqui no templo, se tem alguém próximo a você sem Bíblia, por favor, divida a Bíblia com quem está próximo a você, para que também possa acompanhar a leitura. Apocalipse 2, de 8 a 11, diz o texto da palavra de Deus: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Cadê meu auxiliar aqui dos slides? Eu queria só mostrar um slide. Nereida, aquele slide, Nereida, por favor. Só para os irmãos visualizarem. Só 3 slides, rapidinho, só para os irmãos visualizarem no mapa. Igreja de Esmirna, está aí. Não está não. Está aqui, ó. Vocês estão vendo que a idade é coisa séria, né? Eu queria só que os irmãos visualizassem. Eu levei lá no Data Show, não tinha ninguém, aí eu botei no bolso. Depois que a Nereida chegou, Nereida, Igreja de Esmirna, 3 slides. Dizem que isso é um problema de DNA. Data de nascimento avançada. Só para os irmãos visualizarem a ilha de Patmos, e aí na sequência da seta, as igrejas. Éfeso e Esmirna, subindo o mapa lá. Segundo o site da Wikipédia, passa ao segundo. Esmirna é hoje uma cidade do sudoeste da Turquia, situada na região do Egeu. Em 2009, a população do conjunto dos distritos urbanos era de 3.276.815 habitantes, que faz desta cidade a 3ª maior cidade da Turquia, perdendo só para Istambul e Ankara. O próximo slide, só para os irmãos, a praça de Konak, na região central de Esmirna. Só para os irmãos visualizarem o tipo de cidade que é hoje, quando lá no passado João escreveu. Obrigado, Nereida. A cidade de Esmirna, diz o pastor Hernandes Dias Lopes em seu livro Estudo no Apocalipse, foi uma cidade nesta época do Novo Testamento que havia morrido e ressuscitado. Ela foi fundada como colônia grega no ano 1000 a.C. No ano 600 a.C., os lídios a invadiram e a destruíram por completo. No ano 200, Licímaco a reconstruiu e fez dela a mais bela cidade da Ásia. Até hoje é chamada a Pérola da Ásia. Quando Cristo disse que estivera morto, mas estava vivo, os moradores de Esmirna entendiam bem o que era isso, porque a cidade mesma experimentou isso. Morreu, foi destruída e recriada. Diz ele que aquela cidade é uma cidade muito rica. Esmirna era, na época, rival de Éfeso. Era a cidade mais bela da Ásia Menor. Era considerado o ornamento, a coroa, a flor da Ásia.
cidade comercial onde ficava o principal porto da Ásia. O Monte Pagos era coberto de templos e bordejado de casas formosas. Era um lugar de realeza, coroado de torres. Tinha uma magnífica arquitetura, com templos dedicados a Cibeles, Zeus, Apolo, Afrodite, Esculápio. Então, uma cidade de muito paganismo e de muitos templos bonitos e suntuosos. Era a cidade mais fiel a Roma. Esmirna sabia o significado de fidelidade, talvez por isso o Senhor fale tanto na carta sobre fidelidade dos crentes. De todas as cidades orientais, havia sido a mais fiel a Roma. Muito antes de Roma ser a senhora do mundo, Esmirna já era fiel a Roma. Cícero dizia que Esmirna era a aliada mais antiga e fiel de Roma. No ano 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade a erigir um templo à deusa Roma. No ano 26 depois de Cristo, quando as cidades da Ásia Menor competiam o privilégio de construir um templo ao imperador Tibério, Esmirna ganhou o privilégio e o fez antes de Éfeso. Para a igreja que estava nessa cidade, Jesus disse ser fiel até a morte. Pastor Hernandes Dias disse que aquela cidade era também uma cidade dos jogos atléticos. Esmirna tinha um estádio onde todos os anos se celebravam jogos atléticos, o início do que nós chamamos hoje de Jogos Olímpicos. Os jogadores disputavam uma coroa de louro, era o prêmio daqueles que eram vitoriosos. Além de sediar os jogos, diz o comentarista Barclay que Esmirna tinha uma magnífica biblioteca pública. Tinha uma espécie de teatro para interpretação de música. E tinha o teatro que era considerado o maior teatro de toda a Ásia Menor. Em particular, Esmirna era uma das cidades que pretendia ter sido o berço de Homero. Tinha um edifício recordativo chamado Homerion e tinha cunhado as moedas com a esfinge de Homero. Na verdade, várias cidades na Ásia tinham essa pretensão de ser o berço onde o poeta nasceu, mas Esmirna ostentava isso. Há ainda um fato sobre Esmirna que é bom a gente lembrar. Segundo o comentarista Barclay, Policarpo foi pastor da igreja em Esmirna. Foi discípulo de João, que foi pastor em Éfeso. E ele foi martirizado ali no dia 23 de fevereiro do ano 155 depois de Cristo. Era um dia de celebração dos jogos públicos na cidade. A cidade estava cheia de visitantes, uma multidão exaltada pelos jogos. Repentinamente alguém grita e move uma grande perseguição aos cristãos. E é conclamada então a morte do pastor da igreja. Morram os ateus, era a voz. Morra Policarpo. Policarpo poderia ter se escondido, mas ele naquele dia teve uma visão, um sonho, no qual viu o seu travesseiro sendo incendiado. Então ele disse aos seus discípulos: tenho que morrer queimado. Um jovem da igreja, escravo, foi torturado até confessar e dizer onde estava o pastor. Então foram prendê-lo. Ele ordenou que todos os homens que tinham vindo para levá-lo que fossem alimentados, atendidos. E durante aqueles momentos em que todos eles se alimentavam, ele se dedicou à oração. Na verdade, nem o chefe de polícia queria prendê-lo, porque ele era muito querido de todos. Mas a movimentação, a perseguição pela morte dele era muito grande. Durante a viagem, quando ele é levado à cidade, todos lhe pedem para confessar que César era o Senhor,
para que ele não fosse morto. Mas Policarpo não ouvia e nem pretendia fazer tal coisa. Para ele, o único Senhor era Jesus Cristo. Quando o introduziram na arena, ouviu-se a voz que dizia, e ele disse que ter ouvido a voz do céu que dizia: "Sê forte, Policarpo, haja como homem." O procônsul que dirigia aquela cerimônia lhe propôs que ele escolhesse entre a morte e amaldiçoar Cristo, e ofereceu um sacrifício, um incenso a César. E ele então disse: "Durante 86 anos eu servi a Cristo. Ele nunca me traiu. Como posso blasfemar o nome de meu rei que me salvou?" Então o procônsul ameaçou de ser queimado vivo. E Policarpo lhe replicou: "Ameaça-me com fogo que queima durante um pouco de tempo e em seguida se extingue, porque não conhece o fogo que espera os ímpios no juízo vindouro e na condenação eterna. Que esperas? Faz o que tens pensado fazer." Em que pese os conselhos de todos os seus perseguidores, Policarpo não foi convencido. A multidão, então, incitada, faz com que as pessoas se dirijam atrás de madeira, e muitos trazem madeira para fazer o fogaréu. Até aqueles que se declaravam judeus, e Esmirna tem uma grande comunidade de judeus até hoje, aqueles que se declaravam judeus esqueceram a própria lei que os proibia de carregar determinados pesos, e foram os primeiros a trazer a madeira. Quando a madeira estava pronta e ele foi então conduzido para ser amarrado ao poste, ele disse: "Deixem-me, porque aquele que me salvou me dará força para suportar o fogo e me permitirá permanecer imóvel sem ser preso por vocês." De maneira que o deixaram sem atá-lo e acenderam o fogo. Policarpo então orou com grande voz, dizendo: "Ó Deus e Senhor Todo-Poderoso, Pai de meu bendito e meu amado Filho e seu amado Filho Jesus Cristo, através de quem recebemos o conhecimento pleno de Ti, Deus dos anjos e dos poderes, de toda a força, de toda a criação, de toda a família dos justos que vivem em Tua presença. Louvo-Te por me haver concedido este dia e hora para poder sofrer em Teu serviço, contando-me no número de Seus mártires, compartilhando a taça de Teu Cristo. E Te louvo por me dar, deste modo, parte também na ressurreição à vida eterna, tanto da alma como do corpo, na imortalidade do Espírito Santo. Concede-me ser recebido hoje em Tua presença, junto com todos eles, como sacrifício rico e aceitável a Ti, tal como aquele que Tu, Deus de toda a verdade, em que não há mentira alguma, havia preparado de antemão e manifestado aos homens. Por isso também Te louvo por todas as coisas. Bendigo-Te, Te louvo e Te glorifico através do eterno e celestial sumo sacerdote Jesus Cristo, Teu Filho amado, por quem Te seja glória com Ele e com o Espírito Santo, agora e na eternidade vindoura. Amém. Essa foi a oração de Policarpo, enquanto o fogo o queimava. Não era fácil ser cristão em Esmirna. A carta que lemos é uma conclamação do Senhor a que aquela igreja permaneça fiel, que aquela igreja suporte os sofrimentos. Esta, na verdade, irmãos, é uma convocação a todos nós. Estamos numa era em que nós conclamamos os crentes a não sofrerem, e passamos a ideia de que sofrimento é contrário à fé. Lucas 8, verso 13 diz: "Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam."
A verdade que o Senhor ensina é que aqueles que se afastam por causa da perseguição, a semente não brotou, não germinou. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu às que o amam. A Bíblia está repleta de provação, de exemplo de provação daqueles que fielmente seguiam a Cristo Jesus. É só olhar o capítulo 11 de Hebreus, é só olhar o capítulo 12, é só ver como a Bíblia relata, é só olhar a história do Novo Testamento, dos seguidores de Jesus e ver a maneira que eles foram tratados e morreram. E nós vamos perceber que o sofrimento é parte da vida cristã. Muitas vezes é a prova da nossa fé. Quando o Senhor manda João escrever a igreja naquela cidade, o Senhor fala ali de uma igreja provada. Provada pela tribulação. Eram pressões para que abandonasse a fé. E as pressões vinham da blasfêmia daqueles que se diziam judeus e não são, diz o texto bíblico. A igreja sofria muitas calúnias. Eram chamados de canibais, porque celebravam a ceia e diziam que estavam comendo o corpo e o sangue de Jesus. Então havia um movimento de fazer com que os crentes daquela igreja fossem acusados de canibais, estão comendo o corpo de gente. Também eram acusados de serem libertinos sexuais, porque a igreja tinha o hábito de ter uma festa chamada Festa do Amor, Festa do Ágape, que era o momento antes da celebração da ceia, em que a igreja lembrava da ceia do Senhor e celebrava a festa do amor. Então havia acusação de que eles eram libertinos, a festa do amor era uma orgia sexual. Mas eram acusados também de que eles desestabilizavam a família, que as famílias eram desestabilizadas por conta da igreja, porque as pessoas que se convertiam abandonavam o paganismo, não iam mais para os templos pagãos, não seguiam mais as imagens, não adoravam mais as imagens. Então a família perseguia estes que se convertiam e a acusação caía sobre a igreja, dizendo que a igreja era culpada de dividir as famílias. Por incrível que pareça, até acusado de ateus eles eram. Incrível. Por quê? Porque nos seus cultos não tinham imagem, os templos eram assim, sem imagem. E como os cultos pagãos, os templos eram lotados de imagens, então quando a igreja tinha então suas reuniões em ambientes que não tinham imagem, muitas vezes não eram templos como eram os templos pagãos suntuosos, eram locais simples, eram acusados de serem ateus. E uma das acusações mais graves era de que eles eram traidores do império. Por quê? Pelo simples fato do qual Policarpo foi morto. Se você nega que César é o Senhor, então você é traidor do império. Você está contra César, você está promovendo a desestabilização do império, você é do time do contra na política, você é daquele partido de esquerda, então você não é bem-vindo. E muitas vezes os judeus moviam o império, moviam o poder político contra a igreja por causa disto. Eles inflamavam, insuflavam as autoridades para que perseguisse a igreja. Foi assim que Policarpo morreu. Diz o pastor Hernandes Dias, os crentes em Esmirna estavam sendo atacados e mortos. Eles eram forçados a adorar o imperador como Deus. De uma única vez, diz ele, lançaram do alto do monte Pagos 1.200 crentes. Atirados no abismo, 1.200. De outra feita, diz ele, lançaram 800. Você é crente?
Então deixa eu jogar você daqui para baixo. Tudo isso em nome do zelo político, da unidade do império. Às vezes, irmãos, nessas questões, vem aquelas indagações. Como entender o amor de Deus no meio da perseguição? Como entender isso? Aquela igreja servia a Cristo Jesus, era fiel a Cristo Jesus e sofria perseguição de todo lado. Como entender isso? Como é que nós dizemos que temos um Deus amoroso que nos dá tudo, que é Pai bondoso e ao mesmo tempo os seus filhos são assassinados, mortos barbaramente? Quem escreve a igreja nesta situação, versículo 8 diz: é aquele que foi morto e reviveu. Quem escreve a igreja é aquele que sabe o que é sofrimento. Quem escreve a igreja é aquele que sabe o que é perseguição. Quem escreve a igreja é aquele que sabe o que é experimentar a morte, e morte de cruz. Mas aquela igreja, além de ser provada pela tribulação, pela perseguição, era provada pela própria pobreza. Se os irmãos olharem, o texto diz que eles eram pobres, embora o Senhor acrescente, dizendo que sabia que eles eram ricos, mas monetariamente, financeiramente, era uma igreja pobre. E a palavra pobre aí não é aquela de alguém que tem o suficiente. A palavra pobre não é daquele que trabalha para se manter. A palavra pobre aí é daqueles que não têm o suficiente. É o que nós chamaríamos no Brasil abaixo da linha da pobreza. Aqueles que não têm para se manter. O texto está dizendo que aquela igreja sofria também, era provada também pela pobreza dos membros da igreja. Por quê? Porque, na verdade, naquela cidade de ricos, era uma cidade de ricos, quem era membro da igreja eram os pobres e os escravos. Eram os trabalhadores comuns. E para piorar a situação, muitos destes, quando se convertiam, os ricos conseguiam mandato, tipo mandato de segurança, e confiscavam a única casa que o sujeito tinha. Confiscavam os seus bens. Então eles já eram pobres e ainda tinha gente que tirava a única coisa que eles podiam ter. Seus bens eram saqueados. Incrível, irmãos, pobreza não é maldição. Mas incrível como a gente tenta passar a ideia de que pobreza é maldição. Aquele a quem servimos, aquele que nos salvou, aquele que morreu e ressuscitou, não deixou herança nenhuma. Já até andaram achando o manto que o cobriu, já andaram supondo que acharam um pedaço da cruz. Mas herança não deixou, ele não deixou herança nenhuma. Na verdade, ele diz que bem-aventurados são os pobres. Na verdade, a palavra diz que Deus escolheu os pobres desse mundo para confundir os ricos. Muitas vezes, irmãos, a avaliação que o Senhor faz difere da avaliação que fazemos. Por exemplo, a igreja de Laodiceia se considerava rica, mas Jesus diz que ela era pobre. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta. A igreja de Esmirna era pobre, mas aos olhos de Cristo era rica. Provada pela perseguição, provada pela pobreza dos crentes, provada pela prisão. O texto diz que muitos experimentariam a prisão, e uma prisão de 10 dias. Uma ameaça e uma promessa.
O Senhor está dizendo, vocês serão presos, mas fiquem tranquilos, a prisão não vai demorar muito. Bem, prisão naquela época, irmão, não tinha direitos humanos para reclamar, que tem superlotação, que a comida não está de boa qualidade. Nem tinha uma verba para os filhos que ficam em casa. Prisão naquela época era lixo. Era lixo. Você era lançado num calabouço lá, sem direito a absolutamente nada. A maioria morria por lá mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 10, 13, diz: não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída para que possais suportar. Na verdade, o Senhor estava dizendo à igreja mais ou menos a mesma coisa. Vocês serão presos, mas não se preocupem, haverá uma válvula de escape, não vai demorar muito. Então aquela igreja tinha assim, no presente, tribulação, perseguição, pobreza, e no futuro, prisão. O quadro daquela igreja não era nada agradável. O que fazer? Como lidar com uma situação dessa? Sabe aquele momento que você olha para a situação e diz assim, olha, hoje não tem nada e para amanhã o negócio vai ser pior. Sabe aquela hora em que você dá uma panorâmica na vida e diz assim, pior do que está, vai ficar. Não é assim não, vai ficar, porque o que o Senhor está dizendo para a igreja é assim, olha, tem perseguição, tem pobreza e ainda vem prisão. Então, pior do que o que está, ainda vai ficar. Mas aquela igreja é então consolada pelo Senhor. Ele diz assim, conheço a tua aflição. Conheço. Irmãos, tem hora que a gente não tem resposta para as coisas, não. E às vezes as pessoas se aproximam da gente, senão ele é pastor, ele estudou, se preparou, ele lê muito, ele fala com Deus, e as pessoas se aproximam da gente assim, como se a gente tivesse uma caixa mágica, e pudesse ter uma resposta para tudo que é situação que a pessoa existe, que a pessoa passa. Tem momentos que não tenho resposta. Alguém me mandou uma pergunta no Facebook, com a imagem de uma criancinha lá, só osso, e me perguntando como é que Deus via aquela situação. Uma outra pessoa me mandou uma mensagem falando sobre o sofrimento do filho, e dizia, pastor, onde é que está Deus nessa hora? Eu confesso para os irmãos que nessas horas eu só oro, eu nem respondo essas mensagens, porque não adianta argumentar, não adianta falar. Sabe, quando a emoção está mais alta do que a razão, não adianta falar. Você não vai ouvir. Tem ouvidos, mas não vai ouvir. Porque quando você está no meio do sofrimento, você só olha o sofrimento. Quando você está no meio do desespero, você só olha o desespero. Mas sabe o que eu gosto de dizer para as pessoas? Eu não tenho uma resposta. Mas eu sei que o meu Deus está vendo, Ele conhece. Ele sabe o que você está passando. Como é que Ele vai agir, quando Ele vai agir, eu não sei. Mas eu sei que Ele conhece, e o que o Senhor disse para aquela igreja foi assim,
vocês estão passando perseguição de todo tipo, tem gente levado para a morte, o pastor de vocês foi queimado vivo, vocês são pobres, não tem dinheiro para fazer nada, ainda vão ser presos. Mas eu conheço essa situação aí. Eu conheço. Eu estou vendo, eu não estou ausente, eu não me omiti, eu estou acompanhando isso. Sabe o que me encanta lá em Êxodo, no capítulo 3? É que o povo de Deus está na escravidão. E aí o Senhor resolve chamar Moisés para resolver aquela situação. E o Senhor diz lá no versículo 7 assim: então disse o Senhor, com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. O Senhor diz: eu tenho visto, eu tenho ouvido e eu conheço os seus sofrimentos. Meu irmão, meu amigo, eu posso não ter resposta para as suas questões, e com certeza não terei, mas eu posso lhe garantir que a sua situação é do conhecimento de Deus. Eu posso lhe garantir que o seu sofrimento é do conhecimento dele. Ele está conhecendo e ele está ouvindo o seu clamor. E o Senhor diz assim, que aquele que conhece é o primeiro e o último. Nunca morre, não está ausente. Então lá em Êxodo 33, versos 11 a 14, diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também: conheço-te por teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Moisés está dizendo: o Senhor diz que me conhece pelo nome, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor conhece esse povo, mas o Senhor não me respondeu ainda, o Senhor não me mostrou o caminho ainda, então, por favor, essa nação é teu povo. Verso 14. Respondeu-lhe o Senhor: eu mesmo irei contigo, eu te darei descanso. Enquanto Moisés dizia: Senhor, eu quero um companheiro, eu quero alguém para ir comigo, o Senhor diz: não vai ter ninguém, eu irei contigo. A situação que você passa, Deus vai com você. Deus vai com você. Quando você me diz: quem é este Deus que vê meu filho sofrer e não faz nada, eu vou lhe dizer: ele está fazendo. Quando você ora e suplica a Deus, não pense que você vai moldar a Deus, não pense que você vai mudar a mente de Deus pela oração, não pense que pelo muito gritar, pelo muito ficar de joelho, ou o que quer que seja que você faça, você vai mudar a Deus. Pense que cada vez que você ora, você conhece mais a pessoa de Deus, você se aproxima mais da pessoa de Deus e Deus muda você. A oração não é para mudar a Deus, para ele se adequar a mim. A oração é para que eu mude e me adeque a Deus, é para que eu mude e me pareça com Deus, é para que eu mude e então veja os pensamentos de Deus. Nós estamos sendo ensinados errados, irmãos. Nós estamos sendo ensinados nesse Brasil afora de que você vai orar, vai clamar, vai exigir para Deus mudar. E você já imaginou que se Deus muda para me atender, e muda para atender o Cristiano, e muda para atender o Javan, e muda para atender o Gregório, e Deus muda para atender o Roberval, que Deus vai ser esse que vai mudar para atender todos os nossos desejos?
Não, cada vez que você estiver numa situação aflitiva e você não consegue ter resposta e não consegue ter saída, bote o joelho no chão e ore para que Deus mude você e você entenda o que Deus quer com essa situação. E Ele fará. E Ele fará. E o que Ele disse para Moisés foi exatamente isso. Não é alguém que vai com você. Eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Eu mesmo. Só que para isso acontecer, Moisés ia lá, falava com Deus todo dia. E Deus falava com Moisés todo dia. E Deus falava com Moisés todo dia. E Moisés falava com Deus todo dia. E o texto bíblico diz que eles se falavam como amigos. Amigos. Quando eu me torno amigo de Deus, eu conheço os pensamentos de Deus. Então o Senhor diz àquela igreja: eu conheço, não temas. Eu conheço a sua situação, não tenha medo. Não tenha medo. Quando Josué substituiu Moisés, o Senhor disse a ele: não temas. Quando os discípulos estavam no barco e parecia que tudo ia afundar, o Senhor disse: não temas, não temais. Não temais. Muitos dos sofrimentos que nós passamos é uma maneira de Deus provar nossa fé. A maneira de Deus mudar o nosso coração. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz: meus irmãos, tende por motivo de gozo, de grande gozo, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Sabe, a aprovação é o meio que Deus tem para trabalhar conosco, para mudar a nossa maneira de ser, para mudar o nosso coração. E se nós suportamos isso, nós receberemos a aprovação do Senhor. A aprovação vai fazer com que sejamos perfeitos e completos em Cristo Jesus. Às vezes penso, irmãos, que nós ficamos brigando. Sabe aquele irmão do filho pródigo, que era mais pródigo do que o irmão? Que enquanto o irmão volta e o pai manda matar o bezerro cevado e vai fazer uma festa, ele vai reclamar de cabrito. Que o pai nunca deu um cabrito para ele festejar com os amigos. Eu fico pensando que às vezes, por nós não entendermos os pensamentos de Deus, por não termos intimidade com Deus, por não falarmos com Deus como amigo, como Moisés fazia, nós ficamos dizendo: Deus, eu não tenho nenhum cabritinho aqui, eu quero um cabrito, e Deus está com um bezerro cevado para dar para a gente, e não pode dar porque a gente quer cabrito. E piauiense então, né? Um cabritinho vai bem, né? Um cabritinho na brasa vai bem. Mas Deus tem mais para você do que cabrito na brasa. Pensa nisso. Ser fiel até a morte. Tem perseguição? Todo mundo é pobre. Vem prisão. E o Senhor está dizendo assim: ser fiel não é até os 10 dias de prisão. Ser fiel não é até daqui a pouco. Ser fiel não é até 2 dias, 1 mês, 1 ano. Ser fiel até a morte. Assim como aquela cidade se vangloriava de ser fiel a Roma, Deus está dizendo que os crentes deveriam ser fiéis a Jesus Cristo. Então o Senhor procura consolar aquela igreja com as suas promessas. Ele diz: dar-te-ei a coroa da vida. No Novo Testamento, a coroa da vida é mencionada várias vezes. Em Tiago 1,12, ele fala da coroa da vida. Em 2 Timóteo 4,8, Paulo fala da coroa da justiça. Em 1 Tessalonicenses 2,19, ele fala da coroa da alegria.
Em 1 de Pedro 5,4, Pedro fala da coroa da glória. Paulo estabelece um contraste entre a coroa eterna do cristão e a coroa perecível daqueles que viviam nos jogos para ganhar, em 1 Coríntios 9, 25. Pedro fala de uma coroa de glória que nunca perde o seu brilho, em 1 de Pedro 5,4. Na verdade, o que o Senhor está dizendo aqui é que aquele que fosse fiel até a morte, aquele que suportasse todo tipo de provação, receberia a coroa da vida, que era, na verdade, um prêmio no sentido de receber uma vida semelhante à vida de Deus. Talvez por isso, João diga que seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Talvez por isso Paulo diga que não vai mais ver como enigma, mas vai vê-lo plenamente, porque vai ter o mesmo tipo de vida, a mesma qualidade de vida de Deus. E mais, o Senhor diz, não provará a segunda morte. A gente pode até experimentar a primeira morte por martírio, como Policarpo experimentou. Mas escaparemos da segunda morte, do inferno. Estaremos no céu, receberemos o tipo de vida de Deus. Mas pode ser que para isso o Senhor diga, você tem que ser fiel até a morte. Vamos perder a vida, mas não perderemos a vida eterna. O Senhor diz, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Apocalipse capítulo 20, versos 6 e 14 diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Versículo 14 diz, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Apocalipse 21:8 diz, mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será o lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O Senhor está dizendo, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida e não experimentarás a segunda morte. Então, meu irmão, não venda as promessas de Deus por um prato de lentilhas, como fez Esaú. Não venda a sua fidelidade por um punhado de moedas, como fez Judas. A Bíblia diz que todo aquele que quer viver piamente em Cristo será perseguido. Paulo diz, a vós foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas de também a sofrer por Ele. Nós somos conclamados a receber Cristo plenamente. Somos conclamados a viver com Ele piamente e plenamente, experimentar a morte com Ele, para também experimentarmos a ressurreição com Ele. E a garantia que temos é daquele que morreu e ressuscitou. Ele diz, dar-te-ei a coroa da vida. Uma vida semelhante à vida de Deus. E não experimentarás a segunda morte. Isso é para você. Isso é para mim. Mas para isso Deus espera, o Senhor espera a sua fidelidade. Pode ser que nesse momento tenha tribulação. Pode ser que tudo lhe escape e a pobreza bata. Pode ser que no futuro ainda tenha prisão. Mas o Senhor conhece a sua situação. Ele está vendo. Ele não está ausente. Ele não está distante. Baixe sua cabeça e fale com Deus. Coloque sua vida diante do Senhor agora.